Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje temos aqui o PET volume 2, é o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Estamos iniciando a semana número 4, que tem como eixo temática geometria e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Tema de hoje, paralelismo e perpendicularidade. Então, vamos para as nossas atividades. Questão número 1. Seja a reta R que passa pelos pontos A e B. Letra A. Encontre a equação reduzida, que tem esse formato, y igual a x mais b. Letra B. Encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Então, para chegar nessa reta aqui, como nós vimos lá na semana número 3, a gente pode fazer por sistema ou por determinante. Aí o critério é de vocês, beleza? Eu vou fazer com sistema, tá? Então, vou pegar aqui o ponto A e o ponto B. Então, tá aqui o ponto A, menos 1 e menos 9. E vou substituir nessa equação. Então, no lugar do x eu vou colocar menos 1, no lugar do y eu vou colocar menos 9. Então, tiro o y, coloca menos 9. E tiro o x e coloca menos 1. Mais b. Então, tiro o y, menos 9, tiro o x, menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que a vezes menos 1, menos a, mais b. E isso vai ser igual a menos 9. E agora eu vou pegar o ponto B e vou fazer a mesma coisa. Então, o ponto B, 2 e 9. Então, tiro o B, coloca 9. Tiro o x, né? E coloca 2. Então, isso é a mesma coisa que 2 vezes A, 2A, mais B, igual a 9 positivo. E eu tenho aqui agora um sistema para resolver. E vamos resolver. De que jeito? Eu vou somar as duas com a ideia de zerar o B. Então, aqui eu vou trocar o sinal. Então, eu vou pegar a primeira e vou multiplicar por menos 1. Ou seja, só trocar os sinais. Então, vai ficar A menos B. Menos 9 vai virar mais 9. E a segunda eu vou repetir. Então, 2A mais B igual a 9. E vamos somar as duas. 2A com A, 3A. B menos B, 0. 9 com 9, 18. Logo, o nosso Azinho aqui, né? Nosso coeficiente angular, 18 dividido por 3, 6. Agora, para determinar o B, eu vou usar essa equação que está aqui. Vou usar menos A mais B igual a menos 9. E eu sei que o A vale 6. Então, o menos repete, o A é 6, mais B igual a menos 9. Então, B vai ser igual a menos 9. Menos 6 troca de membo, troca de operação. Então, a gente tem aqui que o B vai valer menos 9 mais 6, vai valer menos 3. Então, determinamos o valor do A e do B. A gente consegue responder os itens. A equação reduzida, lembrando que ela tem esse formato, y igual a x mais b. O A é 6, então 6x. E o B é menos 3, então menos 3. Beleza? E agora o item B. Quer saber em qual local a reta corta o eixo das abscissas, o eixo do x. Então, o lugar que ela corta o eixo do x possui um y igual a 0, que é uma raiz, né, da nossa reta, onde ela corta o eixo x. Então, tira o y e coloca 0. Aí vai ficar 6x menos 3. 6x troca de membo, troca de operação. Isso é igual a menos 3. Troca todos os sinais, né, multiplica por menos 1. E nós vamos ter aqui, então, x igual a 3 sobre 6. Ou seja, x é igual a meio. Então, o ponto seria meio para x, 0 para y. Esse é o local que ela vai cortar o eixo do x. Dando sequência na correção, questão 2. Seja S a reta que passa pelo ponto C com inclinação igual a 6. Letra A. Encontre sua equação na forma ponto-inclinação. Que é esse formato aqui. Então, a letra A é bem simples. É só substituir. A gente tem y menos yc igual a vezes x menos xc. Então, vai ficar assim. Y menos o y do C que é 3. O A é a inclinação, 6. O x do C, 1. Acabou.
Essa forma aqui é a forma ponto inclinação, é uma forma que eu não conhecia. Tá? Eu trabalho com equação reduzida e equação geral, mas está aí a equação na forma ponto inclinação. Letra B. Verifique que a reta S coincide com a reta R do exercício anterior. Então, vou pegar essa equação que está aqui e vou trabalhar com ela. Então, nós temos isso, né? Vamos resolver? Vai ficar assim, ó. Y é igual 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 3 troca de membro, troca de operação, mais 3. Então, y é igual a 6x menos 3. Tá aí, coincidiu, né? Essa aqui seria a reta S do exercício 2. E lá no exercício anterior, a reta que nós encontramos foi essa. Que foi a reta R. Então, de fato, elas se coincidem porque tem a mesma equação. Dando sequência aí na correção, temos aqui a questão número 3. Calcule o valor de m para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Bom, duas retas serão perpendiculares quando os dois coeficientes angulares, né, o y é o coeficiente angular. Então, quando o coeficiente angular da primeira reta for igual ao oposto e inverso do coeficiente angular da segunda reta. Ou melhor, fica mais simples. Quando o coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta, quando isso for igual a menos 1. Então, a gente tem que calcular quanto vale os dois coeficientes angulares. Então, vou pegar aqui primeiro a reta t. Então, está aqui 0,25 x mais y menos 10 igual a 0. Como que a gente determina o coeficiente angular? É só escrever a equação na forma reduzida primeiro e pegar o carinha que vai acompanhar o x. Então, vai ficar assim, y é igual. Esse cara troca de membro, troca de operação. Esse cara troca de membro, também troca de operação. Essa é a equação reduzida. Nela, a gente tem o coeficiente angular, que é quem acompanha o x. Então, o coeficiente angular que eu vou chamar de 1, ele vale menos 0,25. E agora eu vou para a segunda reta, que tem como equação mx menos y mais 10 igual a 0. Isolando o y é igual, só que eu não posso esquecer que o y é negativo. Mx troca de membro, troca de operação. O 10 troca de membro, também troca de operação. Como o y é negativo, a gente vai perder um tempinho e vamos multiplicar todo mundo por menos 1, ou seja, trocar todos os sinais. E aqui agora eu consigo tirar o coeficiente angular. A equação está na forma reduzida, e o coeficiente angular é esse cara que está aqui, que eu vou chamar de A2. Então, o A2 vale m. Como essas retas são perpendiculares, o produto dos dois coeficientes tem que dar menos 1. Então, o primeiro coeficiente, menos 0,25, vezes o segundo coeficiente, que é m, isso tem que ser igual a menos 1. Aqui é negativo, vou multiplicar por menos 1, trocar todos os sinais, vai ficar assim, 0,25m igual a 1. 0,25 está multiplicando, a gente simplesmente vai passar ele dividindo. Portanto, o m vai ser igual a 1 dividido por 0,25, isso vai dar simplesmente 4. Então, esse é o valor do m. Beleza? Dando sequência aí na nossa correção. Questão número 4. Onde está o erro da seguinte afirmação? A equação 3x mais y menos 1 igual a 0 representa uma reta crescente porque o coeficiente de x é positivo. Bom, para saber como é o coeficiente, e se a reta é crescente ou decrescente, a gente tem que colocar essa reta na forma reduzida. Então, a gente tem que isolar o y. Então, olha só, y é igual 3x troca de membro, troca de sinal, menos 1 troca de membro, também troca de sinal. Então, essa equação, ela tem o coeficiente angular negativo, que é menos 3, logo a reta é decrescente. Beleza? Então, essa equação representa uma reta decrescente, porque o coeficiente de x é
negativo. Certinho? Questão número 5 e última para finalizar. Na primeira questão da primeira semana, Joelma buscava determinar se o triângulo de vértices ABCD é ou não um triângulo retângulo, com ângulo reto no vértice B. Refaça a questão, dessa vez, provando que a reta AB é perpendicular à reta BC, ou seja, que tem ali um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa é determinar a reta AB, a reta BC. Vamos lá? Vamos fazer agora com determinante? Então, vou pegar aqui os pontos A e B. Vou colocar um embaixo do outro. Olha só, 6 e 7, 2 e 5. Um terceiro ponto XY, porque a reta tem infinitos pontos. E repete sempre o primeiro ponto, 6 e 7. E agora eu vou simplesmente multiplicar as diagonais. Então, vou fazer o seguinte, olha só. 6 vezes 5, 30. 2 vezes y, 2y. X vezes 7, 7x. Igual, vamos fazer o contrário agora. 7 vezes 2, 14. 5 vezes x, 5x. Y vezes 6, 6y. Vamos organizar? Vou mandar tudo para o primeiro membro. Deixar a equação na forma reduzida. Então, troca de membro, troca de sinal. Aqui também. Isso fica igual a zero. Então, agora a gente pode juntar, olha só. 7x menos 5x, 2x. 2y menos 6y, menos 4y. 30 menos 14 vai ficar 16. Isso é igual a zero. Vou aproveitar, vou dividir todo mundo por 2. Então, vai ficar assim. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. 16 por 2, 8. Igual a zero. Vamos escrever a forma reduzida agora. Vai ficar assim. Menos 2y é igual. X troca de membro, troca de sinal. O 8 também. Como o primeiro membro é negativo, a gente tem o costume de multiplicar por menos 1. Trocar todos os sinais. Então, nós temos aqui que a equação reduzida vai ser desse formato. Y é igual a x mais 8, dividido por 2. Passa dividindo. Quem é o nosso coeficiente angular que eu vou chamar de 1? É quem acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui não tem nada, então é 1 sobre 2. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para a reta BC. Só que a gente vai pegar o ponto B e o ponto C. Então, está aqui 2 e 5, 6 e menos 4, terceiro ponto XY, repete o primeiro. Vamos agora multiplicar as diagonais, então. 2 vezes menos 4 vai ficar menos 8. 6 vezes y, 6y. X vezes 5, 5x. Igual, sentido contrário. 5 vezes 6, 30, menos 4 vezes x, menos 4x, e y vezes 2, 2y. Vamos organizar. Então, aqui, troca de membro, troca de sinal, troca de membro, troca de sinal, troca de membro, também troca de sinal. Isso fica igual a zero. Vamos juntar? Bom, aqui é x, né? 5x. Então, 5x mais 4x, 9x. 6y menos 2y vai ficar 4y. E menos 8 com menos 30, menos 38. Lembrando que isso é igual a zero. Bom, nesse caso não dá para simplificar, então a gente vai isolar o y. Então vai ficar assim, 4y é igual. 9x troca de membro, troca de sinal. 38 troca de membro, também troca de sinal. Então, y é igual a menos 9x mais 38 dividido por 4. Então, nosso segundo coeficiente angular é menos 9 sobre 4, que é quem acompanha o x. Beleza? Então, a gente tem aqui os dois coeficientes angulares. As retas, elas serão perpendiculares, C, somente C.
o produto dos dois coeficientes foi igual a menos 1. Então, o A1 é meio, o A2 é menos 9 sobre 4. Isso tem que dar menos 1. Então, 1 vezes 9, 9. 2 vezes 4, 8. Mais vezes menos, menos. Isso é igual a menos 1? Não. A sentença ela é falsa. Isso aqui é diferente. Então, as retas elas não são perpendiculares. Tá? Elas não são perpendiculares. Ou seja, o triângulo não é retângulo. Mas se eu não estou enganado, lá na questão 1 da primeira semana, o triângulo ele era retângulo. Tá? O triângulo era retângulo. Olhando aqui no nosso PET e analisando os pontos lá da primeira semana, deixa eu pegar ele aqui, porque na primeira semana o triângulo deu retângulo. A resposta era sim, o triângulo é retângulo. Tinha um ângulo de 90 graus em C. Ou melhor, em C não, né? Era triângulo retângulo em B. E aqui deu falso. Por quê? Então, olhando o PET aqui, opa, tem diferença, olha só. Vou colocar aqui para vocês, olha só, o ponto A é 6, 6. E olha aqui em cima, 6 e 7. Olha o ponto B, 2 e 4. Olha aqui o ponto B, 2 e 5. Então, ele trocou os valores de A e B automaticamente, né? Automaticamente, ele modificou o exercício. Então, de fato, lá na primeira semana, o triângulo era retângulo e agora ele não é retângulo porque o PET trocou os valores do ponto A e do ponto B. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.